pastor Natalino, é uma honra poder estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero poder voltar outras vezes, mesmo que seja para estar sentado aí, me alimentando da palavra, dando glória a Deus e sendo abençoado aqui com todos os irmãos. Tem alguns amigos de profissão, está o Galter ali, está o Lucas Ibon, o Mateus, também parece que está ali na salinha ali o Mateus, o Nolasco, né? Com alguns outros companheiros. Eu fico feliz. A gente cria um vínculo de irmãos dentro do futebol, que quando a gente olha para a palavra, a gente vai para Provérbios 17, que existem amigos que são mais chegados do que irmão. A gente compartilha de alegrias, a gente compartilha de muitas tristezas também, porque o futebol não é só alegrias, a gente também divide as nossas tristezas. Às vezes você está muito feliz porque as coisas estão indo bem, às vezes você está um pouco deprimido porque as coisas não caminham da maneira com que você gostaria. E assim a gente vai estreitando a nossa amizade. E além de tudo isso, Deus ele tem sido tão bondoso para conosco que Ele tem levantado pessoas no meio do futebol para falar do seu amor, né? Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé, né? Se hoje está ruim, amanhã pode estar melhor. O salmista disse assim, olha, o choro pode durar, mas a alegria. Agora você sabe que essa palavra é uma palavra, ela é muito profunda, porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como se fosse, e 1000 anos como se fosse. Então ela é verdadeira. Talvez na sua vida está tardando um pouquinho, mas Deus não está tardando. Ele vai chegar na hora certa. Ele vai mudar essa situação. Quem acredita que pode ser amanhã? Pastor, e se não for amanhã, vai ser no dia seguinte. E se não for no dia seguinte, vai ser na semana que vem. Porque Deus chega na hora certa. Eu quero glorificar a Deus também pela vida da minha esposa, a Débora, que é a minha princesa, que Deus me deu há 16 anos atrás. Há 16 anos atrás é a mãe dos meus filhos, minha única mulher com quem eu me casei, com quem eu orei e pedi para Deus que me desse uma princesa. E Ele me deu. Ela complementa o meu ministério, ela é cantora. E eu faço o que Deus, por misericórdia, me incumbiu e me deu essa responsabilidade, que é de levar a palavra. Nós temos 3 filhos lindos, o Antônio, a Pietra e agora o Guilherme. O Guilherme tem 5 meses. O Guilherme ele é diferente dos demais. Todos os filhos são especiais, mas ele é diferente. A experiência do primeiro, ela é única. A do segundo já não é aquela euforia toda, porque você já teve a experiência do primeiro, né? Então, todo aquele nervosismo, aquela ansiedade. Já para o segundo não é tanto, porque você já não é mais marinheiro de primeira viagem. Veio a Pietra, e aí agora veio o Guilherme. E o Guilherme, ele é especial demais. Ele acorda à noite, não chora, fica brincando na cama. E aí eu acordo, o sono muito leve, e fico brincando com ele. A minha esposa, ela tem um sono muito pesado. Então ela continua dormindo e a gente fica brincando à noite. De manhã cedo eu saio, ele está dormindo, e às vezes quando eu chego em casa, ele já está dormindo, e às vezes eu consigo pegar ele acordado, e é uma alegria total. E a gente falava assim, mas como é que vai ser a reação das crianças com ele, né? Será que vai ter ciúme? Será que as crianças vão ficar um pouco enciumadas? E foi pelo contrário. O Anthony parece que é o paizinho, e a Pietra já falou assim para a gente, assim, mãe, eu sou a mãe dele, eu vou ajudar a senhora a cuidar dele, tá bom? Então eles ficam com o Guilherme, brincam, e eu chego em casa, tenho prazer, porque a minha família é a minha base. Eu não posso andar sem a minha família do meu lado.
Eu não poderia estar aqui hoje para abrir essa palavra, para falar aquilo que Deus colocou no meu coração para vocês, se eu não tivesse com a minha esposa na minha retaguarda, orando por mim, falando assim: vai, filho, que eu te abençoo. Vai lá, deixa Deus te usar e faça a obra do Senhor com paixão. Amém? Eu gostaria de convidar você para abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo de número 4. Eu estou vendo algumas crianças aqui, aliás, muitas crianças, é bonito isso. Eu fico feliz quando entro numa igreja e vejo muitas crianças, porque crianças, jovens, adolescentes, vocês são o futuro do nosso país, da igreja, e ver vocês tão jovens assim, sentados para ouvir a palavra de Deus, de fato, me deixa muito feliz e grato a Deus, porque entendo que Deus me chamou com 11 anos. Na verdade, já tinha sido escolhido muito antes, mas com 11 anos eu tive essa experiência, com o Evangelho. E fui entender depois de alguns anos. Eu tinha 11 anos de idade, quando eu fui jogar um futebol de salão lá em São Paulo, na região do Brás ali. E aí Deus começou a fazer uma obra na minha vida que eu só fui entender depois. Eu te conto um pedacinho do meu testemunho, tá bom? Mas quero falar um pouquinho da palavra, daquilo que Deus colocou no meu coração. Quem encontrou Mateus capítulo de número 4, diga glória a Deus. Amém. Versículo de número 18 diz assim, olha. E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos. Simão chamado Pedro e André, o seu irmão que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as suas redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Amém? Preste atenção aqui. Algo que mexe comigo, estremece o meu espírito, é que Jesus, ele passa por cidades, chama homens pescadores que tinham profissão, e esses homens, quando Jesus chama eles, a Bíblia diz que eles imediatamente abandonaram o que estavam fazendo para seguir Jesus Cristo. É interessante que Jesus passa por pescadores, chama eles, e eles deixam a sua profissão para seguir a Jesus, e Jesus diz para eles assim, venha após mim, eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, vocês não irão mais se dedicar tanto à profissão de vocês, quanto a vossas necessidades. Vocês agora irão estar à minha disposição, porque eu tenho algo para vocês, e vocês precisam fazer. Eles ouvem isso de Jesus, e a Bíblia nos diz que eles deixavam as coisas que estavam fazendo e seguiam Jesus. Jesus continua a sua caminhada e vai passando por outros lugares e chamando as pessoas, dizendo, venha após mim. E eles deixavam. Jesus chama Mateus, e Mateus, sendo um cobrador de imposto, deixa tudo para seguir a Jesus. E Jesus tem uma nova vida para oferecer a esses homens. E é aí que eu fico apaixonado. Porque imagina você, um desconhecido, chegar até você e falar, olha só, vem aqui que eu preciso
falar com você, eu tenho algo para te dar, eu tenho algo para te oferecer, certamente você vai olhar para essa pessoa e vai dizer assim, me desculpe, mas eu não te conheço, não sei quem você é, você não me conhece, então eu não vou te seguir. Diferente disso que nós estamos lendo, eles sabiam que Jesus estava fazendo maravilhas por onde passavam. Agora, Jesus também sabia que precisava ensinar a eles algumas coisas. Porque eles tinham uma experiência. Agora, vocês imaginam Jesus chegando para Pedro e dizendo assim, Pedro, volte com seu barco para o mar. Pega a sua rede. Lança ela do lado direito do mar. E quando você puxar ela de novo, essa rede vai sair cheia de peixes. Pedro olha para Jesus e fala assim, Senhor, me desculpe, mas desse negócio eu entendo muito bem. Eu sou pescador, trabalho nisso há muito tempo. E Jesus até entende Pedro. Só que Pedro diz a Jesus assim, Senhor, trabalhamos a noite toda e não pegamos, mas segundo a sua palavra, mas segundo a sua ordem, eu vou fazer. Isso é o que me fascina no Evangelho. É que quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para um ato de obediência. Ele nos chama para a gente ouvir a sua voz e seguir o seu comando. Pedro, entendendo da sua profissão, disse, o mar não está para peixe, em outras palavras, Senhor, não está para peixe. Jesus empurra o barco e fala assim, vai lá. Ele fala, segundo a tua palavra, eu vou e vou lançar a rede. Ele lança a rede e aí vem aquela fartura de peixe. Por quê? Por quê? Porque ele obedeceu. É melhor obedecer do que? É exatamente essa palavra que nós precisamos viver nos dias atuais. Nós estamos buscando tantas coisas em Deus. Nós estamos querendo realizar tantas coisas em Deus e projetos em Deus, mas esquecemos que nós somos chamados para obedecer. Nós esquecemos que nós somos chamados para ouvir o seu comando e dizer, eis-me aqui, Senhor. Ora, o profeta Isaías disse assim, quando ele ouve o comando, e agora quem eu enviarei e quem há de ir por nós? Ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E ele foi um profeta messiânico que em todas as suas palavras ele citava a respeito do Cristo que haveria de vir. É muito interessante que Jesus vai passando pelos lugares e vai chamando pessoas. Pessoas que estavam ocupadas com seus trabalhos e elas diziam assim, eu vou te seguir. E vão indo após Jesus. E ele chama os pescadores. E os pescadores vão após ele. E cada um tem um caráter, tem uma forma, tem um jeito. Porque nem todos nós somos iguais. Talvez você esteja assustado comigo da forma que eu estou falando. Talvez não, talvez você já tenha visto algum vídeo meu, algum DVD por aí, e você já sabe que às vezes eu grito, que às vezes eu falo manso, e eu sou assim. Diferente daquilo que você está acostumado a ver na televisão ou no campo de futebol. Há 16 anos atrás eu ouvi esse comando e disse assim, Senhor, amém. Mas quando ele me chamou, eu tinha 11. Eu jogava numa escolinha de futebol, cujo nome desse time era Levai. E eu ia para lá porque tinha um pãozinho com manteiga e tinha um Nescau muito bom. E eu, quando não tinha comida na minha casa, eu ia para os faróis, pedia nas casas, pedia catar papelão para buscar recurso para comer. E também juntava aquilo que eu gostava de fazer, que era jogar bola. Então eu ia para lá para jogar bola e para comer. O útil ao agradável. E todas as vezes que a gente ia jogar, o presidente chegava para nós, entregava a Bíblia no Novo Testamento e falava assim para mim, olha, para todos os nós, fala assim, olha, vocês vão na arquibancadas antes de vocês começarem o aquecimento para o jogo. Entregue para cada uma pessoa e diz assim, Jesus te ama. Eu pegava aquela Bíblia, o Novo Testamento, e entregava para a pessoa e dizia assim, Jesus te ama. Pegava outra, entregava para outra diferente e dizia, Jesus te ama. Depois ia jogar bola. Eu não entendia nada do que estava acontecendo na minha vida, mas eu fazia.
Os anos foram se passando e depois, quando eu conheci a Cristo, passei a me relacionar com Ele, eu entendi que o meu chamado não foi há 16 anos atrás, foi muito antes, até mesmo de eu nascer. Você não está aqui hoje por acaso, porque a igreja é legal, porque o pastor, ele é um paizão para todo mundo. Você está aqui hoje porque Deus tem manifestado a presença dele na sua vida, por intermédio da vida do sacerdote que Deus levantou aqui, e cujo qual você tem uma esperança de que essa situação que você está vivendo vai mudar. Agora, não diga para mim que você está aqui desinteressado de nada, porque eu não vou acreditar. Eu não vim aqui essa noite desinteressado de nada. Eu vim aqui com interesse. Eu vim aqui com vontade de receber do meu Senhor aquilo que Ele tem para me dar. Aquilo que eu preciso fazer. Olha, nós passamos por adversidades e problemas. Talvez o seu seja diferente do meu, mas eu também tenho problemas. Mas há 16 anos atrás eu entreguei a minha mão na vida dele, a minha vida nas mãos dele e falei assim: Senhor, cuida da minha vida agora. Porque eu não sei o que fazer mais. Pastor, o que significava o nome desse time? O nome desse time significava levando o evangelho através do esporte. Agora é um menino andando no bairro pobre do Carandiru, descalço, sem roupa, sem condições e sonhador. Alguns amigos que tinham uma condição melhor do que a minha zombavam de mim. Davam risada da minha cara. Diziam que eu não seria nada, que a minha família não era nada, que minha mãe era uma mulher solteira, era uma viúva e que os filhos dela não daria para nada e que ninguém servia para nada. Cresci debaixo de palavras de peso e de maldição, e aquilo vai entrando aqui, e às vezes vai descendo para o coração, e você vai se entristecendo, e você vai acreditando que essas pessoas têm razão, que você de fato é alguém que não presta para nada, é um inútil, é um imprestável. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Jesus te trouxe aqui, e por intermédio da minha vida, só para te dizer, você faz parte da grande convocação. E agora você faz parte daqueles que Ele chamou para ser pescadores de alma. E você vai não só viver tanto quanto bem aqui nessa vida, mas que existe uma vida que está sendo, aliás, que já está preparada para todos nós. Porque se nós esperamos no Senhor somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dessa terra. Agora eu ouvindo essas palavras de peso, eu fui crescendo com isso e eu dizia: será que as coisas não vão mudar para mim? Será que eu não vou poder um dia cuidar da minha mãe e dizer assim: mãe, não precisa mais trabalhar porque agora é responsabilidade minha, eu tenho condições de cuidar da senhora? Mãe, será que um dia eu vou poder dizer para a senhora assim: olha mãe, eu cheguei lá, eu não precisei roubar, não precisei matar, não precisei pisar em ninguém, mas eu trabalhei e Deus me abençoou. E o tempo passa, e eu vou crescendo, até chegar o dia em que eu consegui realizar o meu sonho. Só que quando eu realizei o meu sonho, eu já tinha sido convocado para fazer parte do time de Jesus. Eu sou o caçula dentre 6 irmãos. Sou o menor dentre eles. O sonho do primogênito era ser jogador profissional, não foi. O outro jogava bola, mas não tinha esse sonho. Mas aconteceu comigo. E o Senhor falou para mim assim: olha, eu vou te dar um nome ao qual somente os grandes têm nessa terra. Só que acima do seu nome, eles conhecerão o meu. Você vai ser só uma isca, pescador de homens.
As pessoas vão olhar para você, vão querer estar perto de você, mas quando chegarem perto de você, vão ver que nós somos parceiros, que nós somos amigos, que nós somos íntimos. Nós temos uma grande responsabilidade, que é levar a Deus por intermédio da nossa vida. Eu vou dizer até mais, você, eu somos a Bíblia que as pessoas querem ler. Nós somos a Bíblia que as pessoas querem ler. Aí Jesus vai instruindo eles, e eu vejo que Jesus começa a ensinar eles, e Jesus vai para o sermão da montanha, vai ensinando ele a respeito do jejum, a respeito da oração. E quando Jesus chega neste momento da palavra, Jesus ensina eles e diz assim para eles assim: olha, quando vocês orarem, não façam como os hipócritas fazem, usando de vãs repetições, pensando que no muito pedir serão ouvidos. Quando vocês orareis, orareis assim. E Jesus começa a ensinar eles: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aí aqui vem algo poderoso, Galter, que Jesus diz para eles assim, pastor Natalino: porque dele é o reino. Repita comigo: dele. Diga mais forte, você pode. Dele é o reino, o poder e a glória. Diga assim: reino, poder e glória. Mais uma vez: reino, poder e glória. Agora diga para quem está do seu lado: isso daí só pertence a Ele. E agora eles entendem que Deus tem reino, poder e glória. É como se o Senhor estivesse falando para mim e para você hoje assim: escuta, eu tenho poder nas minhas mãos. Eu tenho um reino. E Jesus depois disse para eles lá em João capítulo 17, consolando eles, dizendo assim: olha, eu irei, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu irei preparar para vocês um lugar. Existe um lugar onde está preparado para nós. Jesus vai ensinando para esses discípulos, para os apóstolos, que ele tem o poder, e Jesus, por onde passa, vai operando seus sinais de maravilhas, cura cego, expulsa demônios, paralíticos andam. E Jesus está querendo ensinar eles. E se tem uma das coisas que a gente tem perdido referência hoje, é aprender com Cristo. É que às vezes nós estamos dando tanto ênfase e os nossos olhos estão fitados tanto para os homens que nós perdemos a nossa referência, que é Cristo. Porque, ora, quem é que se entregou na cruz para morrer pelos nossos pecados? Quem? Jesus. Por isso que eu sempre digo para alguém que está um pouco chateado com ele, diga assim: o que é que ele te fez? Nunca ninguém vai falar assim: ele me fez isso, aquilo e aquilo outro. Vai dizer assim: ele não me fez nada. Mas acontece que o meu irmão lá na minha igreja, e que não sei quem, e que o fulano de tal me entristeceu, e eu me entristeci com Jesus e deixei ele para lá. Esse Jesus que pelo um plano perfeito se entregou na cruz,
Não, a cruz não foi um acidente, foi um plano. Aquela história que, se vocês já ouviu, de que pegaram nas mãos de Jesus, esticaram ele, porque a cruz não era para ele, a cruz era para Barrabás, não foi contada muito bem. Porque a cruz que Jesus foi pendurado, era para ele, tinha as medidas dele, e saiu da casa dele. Ele ensina muito bem os seus discípulos. Nas bem-aventuranças ele vai falando, bem-aventurados são os pobres de espíritos, os humildes, os simples, os que são perseguidos pelo meu nome. E Jesus vai dando instruções para eles. Quando vão prender Jesus, Pedro pega a espada, corta a orelha do soldado. Jesus: Pedro, estou te ensinando, rapaz, há tanto tempo andas comigo. Não foi assim que eu te ensinei. Vai lá, põe a mão na orelha do soldado e restitui a orelha dele. Será que nós guardamos esses ensinamentos de Jesus? Será que os ensinamentos de Jesus ainda mexem conosco e abalam nossas estruturas? Porque quando Jesus chama eles para oferecer a eles uma nova vida. Tem que andar em novidade de vida. E Jesus começa a ensinar eles. E a Bíblia diz que dentre os seus discípulos, os seus apóstolos, tem um outro chamado Tomé, que ao receber a notícia da ressurreição, ele diz assim: eu só acredito se eu tocar nas suas feridas, senão não acredito. Jesus aparece para ele, mostra a mão e diz assim: toca. Tomé, tenho andado com você há anos e te ensinei, e você viu os sinais que eu fiz. Vou falar outro discípulo, João. A Bíblia diz que João é o discípulo a quem Jesus tanto amava. Porque João, quando Jesus ia ensinar, João sentava do lado de Jesus, encostava a cabeça nele e ficava ouvindo atentamente os seus ensinamentos. Ora, a Bíblia vai nos ensinar que também tinha dentre os seus discípulos Judas Iscariotes, o traidor, que vendo tudo que Jesus fazia, ainda entregou ele por alguma moeda. Agora deixa eu ser muito sincero com você e levar você também a ser sincero com você. Lembra de onde Jesus te tirou? Lembra do que ele fez na sua vida? Lembra do que ele fez no ato de se entregar? Lembra de que a sua mãe Maria ficou sem lar? E quando Jesus está com os discípulos, vem alguém dizendo assim: mestre, a sua mãe e os seus irmãos estão aqui. Jesus olha para eles assim: quem? Sua mãe e os seus irmãos. E Jesus diz assim: quem é a minha mãe? Quem é os meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Será que nós estamos como Pedro? Será que nós estamos como João? Será que nós estamos como Judas? Porque, amigos, existia um decreto de Dário, que está lá em Esdras, capítulo de número 6, que dizia que aquele que blasfemasse contra o nome de Deus teria que morrer pendurado
pendurado no madeiro. Você não está acreditando? Esdras, capítulo de número 6. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Esdras. Esdras, capítulo de número 6, versículo de número 11. Jesus não caiu de gaiato no navio, não. A cruz não era para Barrabás, não. Era para ele. Ele não caiu de gaiato no navio e alguém teve que tirar ele para que ele pudesse se encaixar perfeitamente na cruz, não. Olha o que diz a Bíblia, versículo de número 11. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, se arrancará um madeiro da sua, presta atenção nos detalhes, e levantado, o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um lixo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que se estenderem a sua mão para mudar este decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto, com diligência se fará. Sabe aonde Jesus foi pego aqui? Onde eles acusaram Jesus? Quando Jesus disse para eles assim: olha, derrubai este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Eles dizem assim: olha, demoramos 46 anos para construir esse templo, você está dizendo que vai construir ele em 3 dias? Jesus não estava falando do templo de Jerusalém, estava falando do seu templo, do seu corpo. E eles dizem assim: blasfêmia, terá que morrer. Então derrubaram a sua casa, despejaram Maria, sua mãe. E José, é por coincidência, tá? Por coincidência, José era carpinteiro. Era ele que cuidava das mobílias, era ele que fazia os móveis, era ele que preparou a cruz. Coincidência. Ou você está achando que é uma farsa o evangelho que nós cremos? Ou você está achando que é um mito, que é uma historinha inventada? Existia um decreto, e debaixo do decreto de Dário, crucificaram Jesus. E qual foi as madeiras que foram usadas para preparar a cruz? Qual? Da sua própria casa. Então, pode esquecer aquela historinha de que tiveram que tirar Jesus para que a mão pudesse chegar lá. E Jesus foi ficando asfixiado e não conseguia respirar, porque estava sendo estirado na cruz. Historinha. Está na Bíblia. A cruz era para ele. Moisés e Elias aparecem para os discípulos, estão com Jesus, e aparecem para Jesus para dizer para Jesus de que morte ele haveria de morrer. Ora, Moisés morreu com 120 anos. E a Bíblia diz que ele tinha muito vigor. A Bíblia diz que ele foi enterrado e nunca se achou o seu corpo. Ora, a Bíblia vai dizer que Elias foi trasladado ao céu em mas não foi num cavalo de fogo, não. Não. Foi num redemoinho.
Está na Bíblia, gente. Não foi cavalo de fogo, não. Nunca se achou o corpo de Elias e de Moisés. Lá em Judas, versículo de número 9, vai dizer que Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Aí Moisés aparece depois para dizer para Jesus de que forma que ele haveria de morrer. E essa morte teria que ser uma morte de cruz. Aí eles dão um plano. Está aqui. Este é o cronograma. Você vai morrer desse jeito. Você continua achando que foi de forma descabida que Jesus morreu na cruz? Que foi obra do acaso que Jesus morreu na cruz? Ora, quando se Moisés recebeu as instruções para construir o tabernáculo, nesse tempo Moisés tinha que sacrificar, todo sacerdote tinha que sacrificar pelo pecado, para a expiação do pecado do povo. Isso nada mais é do que uma informação que o tabernáculo de Moisés foi construído e os homens agiam debaixo de uma ordem, mas que Jesus veio para cumprir um propósito muito maior do que o tabernáculo de Moisés e ofereceu o seu próprio corpo como o maior do sacrifício que pudesse ser oferecido. Hoje eu vim aqui para falar para você desse amor. Eu não sei se você sente esse amor. Aleluia. Mas ele diz assim: Pai, aonde eu estiver, Pai, eu quero que aqueles que o Senhor me deu, eles também estejam comigo. Ó Pai, não deixa com que nenhum deles se percam, Pai. Porque agora eles são teus, Pai. Eles creram no meu nome. Eles padeceram pelo meu nome. Foram presos pelo meu nome. E diz a história que muitos foram colocados como luzeiros para iluminar ruas. Foram queimados. Muitos foram crucificados de cabeça para baixo. Ora, lembrem de João Batista. Teve sua cabeça oferecida numa bandeja. Agora o evangelho que estão te vendendo, estão dizendo que há aquele evangelho light. Dizendo que a época da graça, ela é uma época mais light. E Jesus não veio oferecer facilidade, pelo contrário. Jesus disse assim: olha, aquele que comete adultério não é aquele que é pego no coito somente. Aquele que comete adultério é aquele que olha, cobiça e deseja. Este comete adultério. Aonde é que está a facilidade da graça? Aonde é que Jesus veio facilitar para nós as coisas? Eu quero levar você a entender esse amor e viver por esse amor. Que esse amor seja inabalável. O menino pobre do Carandiru um dia entrou dentro de um palácio real na Espanha. Eu saí do Carandiru e Deus me colocou dentro do palácio real da Espanha. E o rei da Espanha estendeu as mãos para mim, para segurar nas minhas mãos.
E falaram assim para mim, assim, olha, existe um protocolo. Não dirija nenhuma palavra ao rei sem antes o rei te dirigir a palavra. Está entendido? Sim, senhor. Fizemos uma fila e todos foram cumprimentando o rei. Um por um. Quando chegou a vez do menino pobre do Carandiru, eu olhei para o rei. Fiz um ato de reverência, de respeito. O rei estendeu as mãos para mim, eu estendi as mãos, ele apertou a minha mão. E disse assim para mim, eu admiro o seu trabalho. O que você faz muito bem. E é uma honra poder estar te recebendo aqui no meu palácio. Neste momento, Jesus me levou lá para o Carandiru, quando ele me fez a promessa de que ele me colocaria entre os grandes da terra, pastor Natalino. Que ele me daria um nome somente os grandes tinham na terra. E aí ele falou assim para mim, filho, você está feliz de estar aqui nesse palácio? Eu falei, estou. Filho, você está feliz de pegar na mão desse rei? Eu falei, estou. Ele falou, filho, imagina naquele dia quando eu abrir os portões celestial e receber você. Alguns anos depois, eu entrei dentro de um outro palácio, só que no mundo árabe. Não podia entrar com telefone celular. Dentro do palácio, do sheik, não podia avançar sem antes chegar a sua hora e o sheik estender as mãos para te cumprimentar. Não dirija nenhuma palavra para ele, sem antes ele te perguntar alguma coisa. E quando eu cheguei diante do sheik, o sheik pegou na minha mão e disse assim, parabéns, o seu trabalho é digno de ser gloriado, de honra, porque quando você faz com excelência. É um prazer te receber aqui. E eu fui. E o senhor falou, tá feliz? Tô. É bonito tudo isso? Tem ouro para todo lado, né, Senhor? Tem. Imagine lá, onde as ruas são de ouro. Onde vestes não haverá sujeira. Onde haverá coroa para você. Novo nome. E um coral bem afinado. Olha para quem está do seu lado. Você conhece essa pessoa? Conhece? Se você não conhece ela, é ela que vai estar lá com você. Então pode começar a interagir com ela. Porque se você não gostar dela, um dos dois vai ter que... Vai chegar só um lá, hein? Eu sei que aqui tem corintiano, eu sei que aqui tem São Paulino, eu sei que aqui tem palmeirense, eu sei que aqui tem santista. Mas nós somos o povo da cruz, todos um. Amém.
Todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e me... Agora, você também, poxa, só Ele que pode morrer na cruz. Só Ele que pode carregar a cruz nesse ato de amor. Agora, nós não queremos carregar a nossa cruz, Lucas e Bom. Nós não queremos carregar a nossa cruz, e quando Deus nos disse para a gente negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir Ele, a gente fala assim, Senhor, aí não dá, né? Agora, Ele pode. Eu não sei qual é o peso da sua cruz e nem tenho intenção de saber. Mas eu digo que ela tem a sua medida. Porque a Bíblia diz que Deus não permite que a gente carregue nada com aquilo que a gente não venha, aquilo que a gente não possa suportar. Então, se você está carregando essa cruz, você está, pastor, está doendo, está pesada. Deus sabe que você aguenta. Pastor, estou perdendo as forças, mas Deus vai renovar ela hoje. Já acabou meu tempo. Eu sou inteligente e eu não quero queimar o meu filme aqui, porque eu quero voltar outra vez. Ei, eu não sei qual é a sua ocupação. Eu não sei quais são os seus afazeres, mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus te convocou, viu? Ele te chamou, viu? E olha que ele nem pediu para você deixar tudo, porque ele sabe que se ele pedisse... Mas ele quer que você o ame de verdade, como ele te amou. Poderia aqui gritar para você que, olha... é só vitória. Poderia gritar. Mas deixa eu ser sincero. E não ficar te enganando. Vai ter dias que você vai chorar. Porque Ele nos ensinou isso, Galter. Quando Ele estava falando, Pai. Ô Pai. Pai. Não é possível passar de mim não, Pai. Pai, pode? Alivia aí. Eu sei que você faz isso, eu também já fiz. Recebi uma ligação nos Emirados Árabes com a igreja no dia eu ia pregar. Recebi uma ligação de madrugada e a notícia não era boa. A notícia era de que a minha mãe tinha falecido. Dobrei o meu joelho, minha esposa me abraçou, começamos a chorar. Ela falou, o que é que você vai fazer? Eu falei assim, vou para a igreja. Ela falou, filho, você vai para a igreja? Eu falei, filha, fala para mim qual é o melhor lugar para eu estar nessa hora. No ano de 2006, eu estava machucado do joelho, Lucas. No Rio de Janeiro, operado. A minha filha com 1 mês de vida. Adoeceu e ficou na UTI 1 mês. Eu tratando a lesão do joelho. E o coração gritando. Um dia eu cheguei na UTI, olhei para ela, minha esposa olhou para mim e falou assim, filho, fala para mim que ela não vai morrer. Eu falei, ela não vai. Ela falou, filho, fala para mim que ela não vai morrer. Eu falei, ela não vai, mas eu estava olhando a minha filha e o médico falava assim, a gente tem que tirar ela daqui já. Levar para um hospital melhor. 1 mês. E o Senhor me fez lembrar que a gente não pretendia, a gente não planejou. E o Senhor falou assim, vou te dar uma menina. Ela é minha.
ela vai adorar meu nome. E eu falo assim, Deus, e a promessa? Deus falou assim, continua sendo Deus. Está de pé. Mas Deus está morrendo. Eu falo, mas eu sou Deus, tenho poder sobre a morte. Se morrer eu posso ressuscitar. Ou você não acredita no seu Deus? Não, ou você não acredita no seu Deus? Você veio aqui essa noite com interesse ou não? Seja sincero, sim ou não? Sim. É claro que você veio assim como eu vim, porque o nosso Deus tem coisas para nos dar. Mas antes disso também Ele quer que a gente tenhamos algo para oferecer. O que é que você tem? No ano de 2006, eu cheguei num dos maiores clubes do mundo, o Milan da Itália. No meu primeiro mês no clube, meu primeiro jogo, fui lá, fiz o gol. Uau! Um mês, toco o telefone e é de a notícia não era boa. Minha irmã foi sequestrada. 5 meses e meio, o mais longo da história do estado de São Paulo. E eu dirigindo jovem lá, cuidando de jovem na igreja. Pregando em italiano e fazendo a obra de Deus. Agora hoje a gente está tendo uma geração de crente que Deus aperta um pouquinho e Ele dá no pé. Deus aperta um pouquinho para levar ele para um lugar de intimidade e dependência. E ele diz, tchau. O evangelho que me ensinaram é mentiroso. Porque falaram que eu não ia sofrer. Falaram que eu não ia chorar. Falaram que eu ia andar de vitória em vitória e de glória em glória. Mas deixa eu te dizer, mentiram, viu? Mentiram. Ora, o servo não é maior do que o seu. Se perseguiram o seu senhor, quanto mais os seus também serão perseguidos. Demonstra o seu amor agora. Vai. Quando eu machuquei o meu joelho, eu estava pré-convocado para a Copa do Mundo em 2006. Fui para o vestiário de maca com gelo no joelho. Sabe o que aconteceu? O médico deu no pé, eu fiquei sozinho no vestiário. Sabe qual foi a experiência que eu tive? O diabo veio no meu ouvido e falou assim, e agora? Te tirei da Copa do Mundo. Eu falei assim, tô nem aí. Quero ver você tirar eu daquela grande convocação do livro da vida, que quando ele abrir, o meu nome será anunciado. E eu tenho uma boa notícia para você, o seu também vai estar lá. O seu também vai estar lá. Pastor, o que aconteceu? Fiquei fora da Copa do Mundo. Agora quer se assustar? Chegou um pastor para mim e disse assim, Deus vai te levar para a Copa. Eu machucado, com uma obra social, de entregar comida na rua, de sentar com o mendigo, de abraçar ele, de ouvir ele, de chorar com ele, de alimentar ele. E eu vi isso. Como eu sei que Deus é Deus e o que Deus fala, Ele... Se Deus falou, Ele vai. E se Ele não falou? Não acontece nada. Deixei. Não fiquei ansioso. Bom, você já sabe o que aconteceu, né?
Não fui para a Copa. Por quê? Por quê? Deus não falou. Porque se Deus tivesse falado, ele tinha cumprido. É isso. Aleluia, Jesus. Maravilhoso Deus. Agora acabou. Gente, eu peço vossas orações. Peço vossas orações pela minha família, pelo meu ministério. Nós temos uma igreja lá nos Emirados Árabes, a primeira igreja brasileira em um país 100% muçulmano. Peço que vocês orem pela nossa nação. Não entrega nas mãos do diabo, porque para nós há esperança. Aleluia, Jesus. Feliz é a nação, então existe uma chance das coisas mudarem. E isso depende da igreja. Depende de nós. Pastor Natalino? Glória a Deus. Tem uma expressão na palavra de Deus que diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A dor, a aflição, é fruto da ausência de Deus na vida da gente. Aonde Jesus está, tem vida. Uma das coisas que me surpreende na vida do Ricardo, pastor Ricardo, é a paixão pelas coisas de Deus. E Deus não tem problema nenhum em abençoar a gente, desde que Ele seja o mais importante na nossa vida. Essa ansiedade que as pessoas têm de ser, de ter, cada vez mais ficam sozinhos. Nesta noite a gente está aqui para dizer para você, meu irmão, tem esperança para você. Tem esperança para a tua vida. Tem milagres. Tem milagres para você. Por isso Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados. Para quem que é esse chamado de Deus? Para quem não aguenta mais. Para quem acha que ainda dá, eu mando na minha vida, eu sei que eu estou fazendo. Bom, então continua. Mas nesta noite, eu quero fazer um convite para você que quer dizer, Deus, eu preciso de paz. Deus, eu preciso de vida. Deus, muda a minha história. Eu quero orar com você. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Feche teus olhos, por favor.